Glória a Jesus, aleluias. Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Mais um ensino, mais um e o último ensino, amados. Glória ao Senhor, aleluias. Peço para os amados irmãos pegar as vossas Bíblias e comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vamos fazer a oração modelo e em seguida dar continuidade no nosso ensino sobre o tabernáculo. Amém? Todos acharam as nossas Bíblias aí? Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, que estamos diante da tua presença, te glorificamos e te exaltamos. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Não há Deus como o Senhor. És digno de glória, honra, poder, louvor, domínio e majestade. Te peço, ó Deus, venha neste momento abrir nossa mente, o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos entender, compreender as tuas palavras e sermos edificados, Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, grandes coisas o Senhor tem feito conosco, tem feito por nós. Por isso estamos cheios de alegria, Senhor, pelas tuas grandes obras. Eu te peço, ó Pai querido, aqueles que estão chegando do serviço, Senhor, que eles venham vir na paz, na graça, que o Senhor possa, ó Deus, guardá-los pelo caminho, livrando de todo mal, Senhor. Dá, ó Pai querido e Pai amado, um final de semana abençoado, um término de sexta de bênção, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, abraça cada cristão neste momento e que estas palavras possam nos direcionar, possam nos trazer vida, possam nos trazer graça, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Que não venha ser eu ministrar, mas Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar no meu coração e no coração da igreja. Amém, Jesus. Glória a Jesus, aleluias. Amém, amados? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar falando acerca do tabernáculo, né? Ou melhor, do Santo dos Santos. Nós vamos falar, hoje nós vamos estar encerrando, né, também, hoje é o último ensino. Deus tem falado bastante conosco, amados. Glória a Jesus por isso. Amém, amados? Nós sabemos acerca da Arca da Aliança. Nós sabemos que é o segundo compartimento, vamos dizer assim, que tem o Santo Lugar e tem o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. Era no Santíssimo Lugar que ficava ali a Arca da Aliança, aonde dentro, né, continha um vaso com o maná, a vara de Arão que florescera, né, e também as tábuas dos mandamentos, as tábuas da lei. Amado, para você entender, compreender, logo de começo, eu vou soltar esta ilustração para você aí. Então você vai ver o santo lugar, né, onde tem a mesa com os pães da proposição, o altar de incenso e o candelabro, que nós já falamos sobre isso. E você vai ver que vai haver uma cortina. Essa cortina, né, ela é composta também com 4 cores, né? E você vai ver um querubim
estampado, né, nesta cortina. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Então você vai perceber, né, que nesta cortina, né, vai ter algumas cores ali: azul púrpura, carmesim, linho fino, né? Azul, né? Aliás, azul, púrpura também, carmesim e linho fino. E você vai ver que ela está estampada com querubins. Amém? Essa aí que tá, é a cortina que tá, é o véu, né? Nós chamamos de cortina também. Que ele está separando o santo lugar do santo dos santos. Ou o santo lugar do lugar santíssimo. Amém? Glória a Jesus. Então dá uma olhada, amados, agora neste momento, nesta imagem. Amém? Glória a Jesus, aleluias. Então nós vimos aí então as imagens claramente, né? Você pôde ver as imagens no segundo compartimento, onde fica a arca do testemunho, ou a arca da aliança, né? Há um propiciatório, onde tem 2 querubins em cima deles. Era sobre aquele propiciatório, era ali por cima que o sumo sacerdote ele aspergia o sangue. Ali então era invocado a presença do Senhor. Daquela parte ali de cima ali, Deus ele falava, né? Deus ele falava Kalamassurianda Labashai. Daquela parte. Eu peço para os irmãos ir comigo no livro de Levíticos, capítulo 16, versículo 2 e o versículo 3. Levíticos, capítulo 16, versículo de número 2 e o versículo de número 3. Amém, amados? A palavra nos fala assim: o Senhor falou a Moisés, depois da morte dos... perdão, amados. Versículo 2. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Aleluias. No versículo 3 a palavra nos fala assim, amados: deste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então você vê aqui que foi uma ordenança do Senhor, que não era em qualquer momento, né, que ele poderia ter acesso àquele local sagrado, local onde a glória do Senhor ela é manifesta, onde o Senhor falava com o sumo sacerdote ali. Então não era em qualquer momento, não era em qualquer hora ou no horário que ele achasse melhor, não. Deus ele deixa uma ordenança. Deus ele deixa ali, então, né, um decreto. Deus ele instrui tudo como eles haveriam de fazer. Porque o sumo sacerdote ele não poderia entrar de qualquer jeito. O sacerdote ele não poderia entrar de qualquer forma. Tem que se consagrar. E você vê no livro de Hebreus, amado, capítulo 9, a palavra vai nos falar sobre isso também. Hebreus, capítulo 9. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Versículo de número 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo. Aleluias. Aqui está falando também acerca do segundo compartimento, que é o Santíssimo Lugar, como você viu na figura. O sumo sacerdote ele entrava só uma vez ao ano, e não sem sangue. Ele tinha que fazer expiação por si
e pelo povo. Então, se ele entrasse em pecado, no mesmo momento ele era consumido. No mesmo momento ele era extirpado. Então, é necessário nós atentarmos para cada detalhe, amado. Cada detalhe do que Deus fala, né, de como Deus faz. E você vê aí que Deus, ele é um Deus zeloso pela sua obra. É um Deus, né, que ele ama o teu povo. E ele quer o bem. Deus, ele fala antes. Para que, se porventura a pessoa desobedecer, ela não vai poder falar, olha, o Senhor não me falou nada. Deus, ele está avisando antes. Glória a Jesus, aleluias. Amados, nós vemos aqui que havia no santo lugar, né, a mobília ali, né, havia a mesa com os pães, o candelabro, o altar de incenso, que deveria de sempre estar queimando ali diante do Senhor. Assim como o candelabro, a chama sempre estar acesa, não poderia se apagar. Continuamente deveria de estar acesa diante do Senhor. Mas só que quando nós olhamos para o santo lugar, e para o santo do santo, ou o santíssimo lugar, né? Todas as outras peças do tabernáculo, elas ocupavam um lugar de subordinação diante da arca da aliança, diante da arca do testemunho. De maneira que, digamos assim, que se removesse todas as mobílias, elas iriam fazer efeito sim, iriam fazer falta, mas o que está além do véu, o que está no santíssimo lugar, é algo superior. Tanto que é que o sumo sacerdote ele tinha que se preparar, se for para pensar, amado. Uma vez, Kalamassuri anda Labashai, ele entrava no santíssimo lugar, mas ele tinha que estar preparado. Então imagina que a santificação dele começava do momento que ele pisou ali no santo lugar, vamos dizer assim. No momento que ele saía já começava a santificação. Porque ele tinha que preparar o ano todo, o mês todo, ele tinha que estar se preparando, ele tinha que estar em constante preparação, para que quando chegasse no dia determinado, no momento determinado, na hora determinada, ele pudesse adentrar o santíssimo lugar. Veja que preparo era esse. Não é aquela coisa como nós fazemos, nós tomamos a Santa Ceia uma vez ao mês. Mas você vê que ele tem que já estar preparado, porque se ele entrasse em pecado, ele era ferido. Agora então imagina a cabeça deste homem. Imagina a alegria também. Até podemos dizer a ansiedade que ele tinha de estar diante da presença do Todo-Poderoso. E quando estava chegando, faltando uma semana, o coração do sumo sacerdote já ardendo em chama. Que ele sabia que ele estava carregando consigo o seu pecado e o pecado dos outros. E ele não poderia adentrar o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, sem derramamento de sangue. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para vocês, amados, pegar, aleluias, as vossas Bíblias e comigo no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 3. Hebreus 9, já estamos em Hebreus, né? Vamos para o versículo 3. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Esse segundo tabernáculo nós vimos na figura ao Santo Lugar e do lado está Santíssimo, né, amado? Esse nome Santíssimo, o Santo dos Santos, é a mesma coisa. Só o nome que muda. Santo dos Santos, ou Santíssimo. Né? Tem um santo lugar santíssimo, ou seja, que é superior. Né? Então nós vemos aqui
a palavra está nos dizendo, versículo 3, depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Aleluias. Que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Aleluia. Então aqui a palavra está nos dizendo, está nos direcionando aqui, né, que na arca da aliança ali continha o maná, né, continha a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Amado, vamos comigo no livro de Mateus, capítulo 27. Nós vemos que a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, vai estar falando de Jesus. Em Mateus, capítulo 27, versículo de número 51, o que a palavra nos diz. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Amém? Nós vimos essa referência em Mateus, capítulo 27, versículo 51. O véu do templo ter rasgado, o que significa? Significa que Jesus Cristo, ele abriu o caminho. Mas ele abriu o caminho para quê? Para a presença do Todo-Poderoso. É motivo de alegria. Jesus, ele foi partido da terra. No momento que Jesus, ele pronuncia as palavras, está consumado. O véu, ele se rasga de alto a baixo. A terra, ela tremeu. Boramantuki andahashi. Wiksawa. Brimiki santo handashai. A terra, ela tremeu. O véu do templo, ele se rasgou. O sumo sacerdote, ele entrava, amados, uma vez ao ano. Ele estava diante da presença. Então nós podemos ver que a presença era que como se ele fosse excluso, vamos dizer assim, da presença do Senhor. Porque era uma vez ao ano. Então imagine, ele só poderia contemplar a presença ou sentir a presença uma vez ao ano. E quem entrava somente lá, somente o sumo sacerdote. Quando Jesus, ele é partido da terra, quando Jesus, ele dá a sua vida, essa divisão, ela acaba. O véu do templo, ele se rasga. Deus está querendo falar o quê? Que agora todos têm acesso ao santo lugar. Ou melhor, ao santo dos santos. Ao santíssimo lugar. Todos têm acesso. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. É um motivo de alegria, amados. Nós podemos contemplar estas coisas. Nós podemos poder ver, né, com os nossos olhos da fé, com nossa visão espiritual, poder sentir. E havia um preparo. O sumo sacerdote, amado, pensa comigo aqui, ele se preparava o ano todo para um dia do ano ele entrar no santíssimo lugar. E como tem sido o meu preparo e o seu preparo? Imagina a responsabilidade que ele carregava consigo. Você acha que se todo cristão tivesse, se pudesse compreender, se observasse os mandamentos, se atentasse à voz do Senhor, se entendesse, né, o nível ou a posição que ele está, você acha que ele ia fazer como faz hoje? Você acha que ele haveria de dar lugar para o pecado? Não. O sumo sacerdote, ele tinha que se privar, ele tinha que se guardar, ele tinha que vigiar o ano todo, para que naquele dia ele entrasse no santíssimo lugar. Era uma pessoa então que era separada. Era uma pessoa que era ungida. A ela era delegada Kalamasur Hadashi
esta função. Maikisua. Pamitikiha. A esta pessoa. É um motivo de alegria. Então o sumo sacerdote, ele não se apresentava apenas como um homem espiritual, vamos dizer assim. Ele se apresentava, sabe como o que também? Como o pai de Israel. Como o pai da nação. Porque os homens esperavam para que pudesse, Calamassura, quando ele saísse, né, do Santíssimo Lugar, ele instruía o povo, ele abençoava o povo com a bênção sacerdotal que nós aprendemos. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias! Glória a Jesus! Amém? A igreja está compreendendo? Peço para os irmãos também, aqui vai estar falando também do véu, né? Vai estar falando de tudo que Deus havia mostrado para Moisés no monte, né? Aqui está falando acerca do compartimento, né? De como seria. Peço para os irmãos ir comigo no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 31. Êxodo, capítulo 26, versículo de número 31. Glória a Jesus. A palavra nos fala assim, amados. Farás também um véu de estofo azul, púrpura e carmesim e de linho fino, retorcido com querubins, obra de artifício, se fará. Aqui você vê que está falando acerca dos 4 evangelhos, né? Glória a Jesus, aleluia. Que em cada evangelho Jesus se apresenta, né? Como tal, Calamassuri anda lá baixar. E a palavra continua nos dizendo, suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Versículo 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Aleluias. A arca da aliança ali é uma câmara da presença, Calamassuri anda lá baixar. É uma câmara da presença imediata de Deus. Ela faz separação do santo lugar, né, o véu melhor, faz separação do santo lugar e do santíssimo lugar. Veja que há um caminho, né, que nós vimos também ao longo do estudo, do ensino. Há um caminho, ele passa pela porta, que é chamado caminho, enfim. Quando ele chega ali, quando ele passa o santo lugar, somente você vê que o santíssimo lugar ele está guardado. Ele é protegido. Não é todo mundo que tem acesso. O sumo sacerdote, ele só vai poder entrar uma vez ao ano. Ele tem que se preparar. E ele não entra sem derramamento de sangue. É do propiciatório. É daquela câmara. É daquele cofre sagrado que a voz do Senhor é labrada. E tá os querubins, Calamassuri anda lá baixai. Ali, um de frente para o outro. Eles estão com as asas estendidas. Mas só que o tremendo é que eles estão Calamassuri anda lá baixar, diante da presença do Senhor. Por isso que a palavra nos fala que Deus ele é entronizado entre os querubins. Há um louvor também que fala sobre isso. Entre os querubins, Calamassuri anda lá baixai. E os querubins eles estão olhando para dentro. Eles não estão olhando para um lado, para cima. Não, eles estão olhando para o que está dentro. Assim é o Espírito Santo. Ele olha para o que está dentro. Ele olha para o teu coração. Como está o teu coração? Nós temos que guardar os nossos pés. Amados,
Vamos comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 20. Hebreus capítulo 10, versículo de número 20. A presença de Deus estava escondida. Aleluias. O sacerdote, a presença de Deus era escondida do sacerdote. É que a palavra nos dá a entender. Por que o irmão está falando isso? Vamos lá comigo. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Olha o que a palavra nos diz. Vamos ao 19, para os irmãos terem um entendimento melhor. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós vemos aqui, tendo ousadia. Então nós temos esta ousadia. Nós temos essa ousadia de entrar no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar. Você tem essa ousadia. O véu foi rasgado, meu irmão, minha irmã. Nós temos o livre acesso. Não há nada que nos impeça. E o homem se queixa. De que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Você tem acesso. É um privilégio nós servirmos ao Deus que nós servimos. É gratificante você ter um Deus que te ama, que preparou um lugar para mim e para você morar. É lindo isso. A forma que Deus ele vem executando na minha e na sua vida. Amados, vamos lá comigo. Você vê que há alguns caminhos para o homem se aproximar de Deus. Você vê que ele tinha que passar no santo lugar. E o que tinha no santo lugar, irmão? Só para nós relembrarmos. No santo lugar está a mesa com os pães. No santo lugar. No santo lugar também tem o altar de incenso. E no santo lugar também tem o candelabro. Então, o candelabro, a mesa com os pães, que é os 12 pães, segundo as 12 tribos de Israel, e o altar de incenso. Então, o sumo sacerdote, quando ele passa pelos pães, ou quando ele participa dos pães da proposição ali, o pão que era trocado toda manhã, ele está se satisfazendo, ele se sente satisfeito de Cristo. Cristo, ele nos satisfaz. E quando ele nos satisfaz, a palavra de Deus ela entra em nós. Nós estamos enxertados nele. E se cumpre o que a palavra nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 7. Olha só o que a palavra nos diz. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque ele passou pela mesa dos pães. Isso é no santo lugar, amado. Nós estamos falando do santíssimo lugar, mas no santo lugar ele tem que saciar do pão. O candelabro, as 7 lâmpadas tem que estar acesa. Então, diante do candelabro que ele tem essa iluminação. E olha o que a palavra nos fala, amado. Em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O candelabro ele proporciona isso, ele ilumina o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. Então o candelabro ele ilumina, é o candelabro da iluminação. É o candelabro da halahishera, da revelação. E quando ele passa então, pelo candelabro, passou pela mesa dos pães, da proposição, passou pelo candelabro, ele vai se aproximando e ele chega no altar, no altar de incenso. É ali que ele começa a exaltar. Aleluia. Nosso coração chega a encher de alegria. É no altar de incenso que ele começa a exaltar. Bendito é aquele que vive e reina para todo sempre. Seja exaltado, Senhor, seja entronizado entre os querubins. E porque o altar de incenso nós sabemos que representa a oração dos santos. E ele está sempre queimando, e aquela fumaça está sempre subindo. E a oração vai subindo. A oração sobe. No altar de incenso. Só após essas etapas é que então ele está preparado. O sumo sacerdote então, ele está preparado para adentrar o Santo do Santo. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos lá comigo, amados. Quando ele adentra o Santo do Santo, agora ele está no lugar secreto. A corça, né? A corça é uma espécie de... Nós conhecemos aqui como veado, aquele animal, amados. Então a corça, né, o cervo, né? Ele é um animal que... Ele correndo, ele sabe que está sendo perseguido pelos teus inimigos. Por quê? Por causa do teu cheiro. E o predador ali, ele está perseguindo a corça. E ela corre disparadamente à procura de uma água. E quando ela vê esta água diante dela, ela mergulha o mais profundo que ela consegue. E quando ela sai da água, ela sabe que o animal vai parar de perseguir. Olha que inteligência que Deus dá aos animais. Porque ela sabe que o animal está perseguindo por causa do teu cheiro. Mas ela se mergulha. E quando ela mergulha, calamassuri, anda lá baixar, o animal então ele acaba perdendo o seu cheiro e ele não sabe onde que ela está. E ela consegue ir tranquilamente o seu caminho. Assim é o cristão. Nós começamos a exalar um cheiro, que é o cheiro de Cristo. E nós somos perseguidos por causa do cheiro de Cristo. Mas quando nós passamos por todo esse caminho que nós fizemos, toda essa trajetória, quando nós adentramos o santo lugar, nós fazemos igual a corça, nós mergulhamos nas águas, nós mergulhamos no santíssimo lugar, perdão, amados, falei santo lugar, no santíssimo lugar. Quando nós adentramos o santíssimo lugar, nós passamos por aquele véu, nós já estamos no lugar secreto. E Deus, ele nos guarda no lugar secreto. Então é no santíssimo lugar que você tem a proteção. É no santíssimo lugar que você é guardado inteiramente. É no santíssimo lugar. Nós já vou dar algumas referências, amado. Mas é no santíssimo lugar que o Salmo 91 ele se torna forte na minha vida e na sua. É no santíssimo lugar que o Salmo ele se torna poderoso na minha e na sua vida.
E olha o que o Salmo nos diz, Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Versículo 3. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluias. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. Isso no Santíssimo Lugar. A sua fidelidade será teu escudo e broquel, não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. É ali no Santíssimo Lugar que você vai poder declarar o versículo número 10. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque praga nenhuma chega na tenda do Senhor. Praga nenhuma alcança calamaçura e anda a baixar a tua tenda. Aleluias. Porque Deus ele está te guardando. Versículo 11. Pois aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Aleluia. Olha a proteção de Deus aí. Continua falando aqui ainda. Aleluia. Para te guardar em todos os teus caminhos. Versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Aleluia. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, poloei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Você passou por essa etapa. Quando você chegou no Santíssimo Lugar, você já conhece o nome do Senhor. Ele já revela para você. É no lugar da intimidade. Abarra-te na câmara secreta. É o lugar que Deus ele guarda. É o lugar que Deus ele se revela a você. Não há outro lugar. Não há lugar melhor no mundo a não ser na presença de Deus. Então nós vemos aqui que estes estarão nas tuas mãos para que não tropece de alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, versículo 13, calcarás aos pés o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor, eu livrarei e poluei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Nós conhecemos o nome do Senhor que eu acabei de falar. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Dali a abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. O Santíssimo Lugar é a presença. Na presença onde Deus habita. Onde Deus habita é a morada. A morada é a casa de Deus. Se a casa de Deus, calamaçuri anda abaixar, ela se torna a nossa casa. Porque Deus falou, calamaçuri anda lá abaixar. O nosso Jesus, ele deixou bem claro ao dizer que ele haveria de voltar. Ele haveria de preparar um lugar e voltaria para nos pegar. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar um lugar, versículo 3, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aleluias, é na presença, é no Santíssimo Lugar que você é guardado, é no Santíssimo Lugar que você tem a salvação. É no Santíssimo Lugar. E é no Santíssimo Lugar que você começa a conhecer mais do Senhor. Começa a ter mais intimidade. No Santíssimo Lugar é o lugar secreto. É no Santíssimo Lugar. Agora imagina a presença naquele local. Como era forte. Que presença forte. Era a presença do Senhor naquele local, no Santíssimo Lugar. Só o sumo sacerdote ele tinha o privilégio de estar lá.
Mas Jesus, ele se doou por mim e por você. O véu ele foi rasgado. Agora não é somente o sumo sacerdote. A partir do momento quando o véu é rasgado, eu e você se tornamos o sumo sacerdote do nosso lar. E nós, como sumo sacerdote, nós podemos adentrar o Santo dos Santos. É maravilhoso. É maravilhoso o que Deus faz por mim e por você. Santíssimo lugar. Aleluias. Amém, amado? Então nós vemos que é no lugar secreto que nós alcançamos a proteção divina. Vamos laio misiuintiuawa. Vamos camirrovansuá. Vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos dar crédito ao que o Senhor fala. O tabernáculo ele nos ensina muito. Nós aprendemos bastante. Todos nós crescemos. O próprio Deus que instrui, que senta comigo com você para nos instruir. Agora imagina aquela presença, que presença forte. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Jesus. Amados, vamos lá comigo no livro de 2 Crônicas. Capítulo 5. 2 Crônicas. Capítulo 5, versículo de número 11. Olha o que a palavra do Senhor nos vai nos dizer, amado. Amém? Versículo 11, a parte A somente. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11. Então os sacerdotes se retiraram do santuário. Então os sacerdotes se retiraram do santuário. Aleluias. Então veja assim que aqui está falando acerca do templo, né? A dedicação de Salomão no templo. Quando tudo formou, a palavra nos fala assim que os sacerdotes eles se retiraram do santuário. Mas olha que aqui no versículo 14, 2 Crônicas, capítulo 5, verso 14, vai nos dizer: E os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Isso que nós estamos falando nos dias de Salomão. Agora nos tempos de Moisés, imagina, só o sumo sacerdote conseguiria entrar ali, no Santo do Santo. Nos dias de Salomão também não foram diferentes. Mas só que, o que eu quero fazer os irmãos atentar? Para qual detalhe? Para exatamente um detalhe. Que os sacerdotes, a palavra nos fala que então os sacerdotes se retiraram do santuário. Eles se retiram do santuário. E no versículo 14 vai nos dizer que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa. Agora, o sumo sacerdote, ele tinha um espaço pequeno, né? Dá uma olhada, amado, agora nessa imagem novamente. Vou colocar essa mesma imagem aí. E você olha o espaço do santo lugar e do santíssimo lugar. Dá uma olhadinha. Aleluias. Você viu, amado? Olha o espaço, o minúsculo espaço que tinha no santíssimo lugar. Era onde o sumo sacerdote estava. Onde ele poderia estar. E nós lemos aqui em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, que os sacerdotes eles não podiam ter-se em pé para ministrar. Mas lembra-se que eles estavam fora do santuário e eles não conseguiam ficar em pé. Naquele lugar que nós vimos ali nessa ilustração, que o sumo sacerdote entrava, a presença de Deus ela tomava conta do ambiente. A presença de Deus era total. Ele começava a sentir calamaçuriando, abaixado do alto da cabeça, a planta dos pés ali. Ele sentia a presença de Deus ali, ó, lamaçuriando, abaixada, intensa. Como uma forte eletricidade. O sumo sacerdote ele sentia isso. Porque ali era o local onde Deus escolheu para fazer habitar o seu nome.
Agora, imagina comigo. Se era se era algo maravilhoso. Era algo tão forte ali. O sumo sacerdote, ele tinha que um ano, ele se consagrava todo para poder entrar no Santíssimo Lugar. E a presença de Deus tomava ele. Quando ele saía daquele lugar, ele saía cheio de Deus. Ele falava com o povo, ele abençoava com a bênção sacerdotal. Agora, nos dias de Salomão, o que aconteceu? O santuário, eles saíram para fora do santuário. E a palavra nos fala aqui em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. E os sacerdotes não podiam ter-se em pé. Quer dizer, a glória de Deus já não estava ali. A glória de Deus, ela saiu e invadiu onde eles estavam, o ambiente que eles estavam, que eram muitos sacerdotes. Eram tantos sacerdotes que eles começaram, nos dias de Salomão, não respeitavam os seus turnos. Eles trocavam de turno sempre às 6 da manhã. Era trocado o turno. Mas nesse dia eles não respeitaram o turno. Eles não sabiam quem era o turno de quem, porque a glória do Senhor lá invadiu. Aleluias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Nós vamos continuar falando do Santíssimo Lugar. Amados, peço para os irmãos ir comigo no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 9. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 26, versos de número 9. 26, versos 9. Com a minha alma te desejo de noite, com o meu espírito que está dentro em mim, madrugo a buscar-te. Amém? Então você vê que o profeta está ansiando a presença de Deus. Então quando ele passou do santo lugar, o sacerdote, ele está no Santíssimo Lugar, é que ele tem a presença intensa do Senhor. É que ele pode clamar e Deus, ele responde imediatamente. Mas há um sacrificar, o sacrificar da carne. Quando nós sacrificamos a carne, o Espírito se torna forte e nós temos intimidade com o Senhor, nós se tornamos um com o Senhor. É no Santíssimo Lugar que ele se torna um com Deus. Quando se encontra Pedro, Tiago e João no monte ali, né? Muitos falam monte da transfiguração, que é onde aconteceu isso. Não que seja um monte chamado transfiguração, não. Mas quando está Pedro, Tiago e João, nós vemos que algo maravilhoso acontece. Vem Elias e Moisés se encontrar com Jesus. E naquele local ali, amados, aqui em Isaías nós lemos 26:9 que com a minha alma te desejo de noite, com o meu espírito que está dentro de mim, madrugo a buscar-te. Aleluias. E naquele local onde eles estavam ali, a presença foi intensa. Deus, ele trouxe o céu à terra. Moisés, representando a lei. Elias, os profetas. E Jesus, la graça, Jesus, a graça. Então, a lei, os profetas se juntam com a graça. A graça de quem? A graça do Deus Todo-Poderoso. É na cruz de Jesus que há uma harmonia, calamassuri anda lá baixai. A graça, a justiça, aleluia. Na cruz do nosso Salvador. Então nós vemos ali que no Santíssimo Lugar é o lugar que você pode se derramar. Você pode derramar por inteiro. Vamos lá comigo também, amados. Salmos 91, versículo 1 e 2. Ou melhor, perdão, amados. Salmos 96,
Salmos. Livro de Salmos 96, versículo de número 9. Salmos 96, versos de número 9. A palavra do Senhor nos diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. É no santíssimo lugar que você pode adorar o Senhor pela beleza da sua santidade. E a palavra nos diz: tremei diante dele todos os moradores da terra. Porque grande ele é em poder. Grande ele é em graça. O seu amor nos alcançou. Aleluia. Consegue se derramar diante de Deus? Quando você adentra o santíssimo lugar, você já está preparado para viver o sobrenatural do Senhor. Para viver o sobrenatural de Deus. Ela é muito suá. É no Blerache. É no santíssimo lugar que tudo acontece. É no santíssimo lugar que você perde o seu chão. Porque enquanto eu estou sentindo o chão, é que eu ainda não consegui adentrar o santíssimo lugar. Mas a partir do momento que você adentra o santíssimo lugar, o chão ele some, calabassuri anda labachai. Tudo parece que fica escuro, mas só que você vê a claridade que é Jesus. Mas a sua mente parece que dá um apagão. Porque você está no santíssimo lugar agora. Quando você começa a orar e as palavras não são mais repetitivas, é que você passou pelo santo lugar, já está no santíssimo lugar. Quando você começa a invocar a presença do Senhor e sente cada vez mais perto, mais intensa, é que você está no santíssimo lugar. Quando o seu coração começa a bombar forte e você começa o temor começa a se apoderar de você, é que você está no santíssimo lugar. Amado, é uma experiência única. Só aquele que passa por essa experiência pode contar. Você não consegue explicar com palavras. No Santíssimo Lugar tudo acontece. No Santíssimo Lugar você entende o sentido da tua vida. Você entende que Deus ele te chamou, Deus ele te escolheu, que Deus ele tem um propósito na sua vida. É no Santíssimo Lugar que tudo faz sentido. Mamui soma lotati radashi. Luviksimianda labas. Aleluias. Quando nós passamos no portão, que é o caminho, né? No portão nós somos o quê? Reconciliados. Aquele portão que nós falamos, que abre, né? O caminho. Nós somos reconciliados ali. Aleluia. Daí depois que passou no portão, a primeira coisa que você vê é o que? É o altar de sacrifício. É no altar de sacrifício, que Deus ele nós somos redimidos. No altar de sacrifício. Daí depois tem a fonte, que é a pia de bronze. A fonte onde tem as águas, onde os sacerdotes eles se lavavam. Eles lavavam seus pés, lavavam as suas mãos. É na fonte, a Roranchi, que nós somos santificados. É na fonte. Daí passou essas etapas, nós vemos aqueles 5 pilares que representam os 5 ministérios da igreja. Você passa aquele pilar na mandorianda lá baixar, você já está no santo lugar. E no santo lugar, o que acontece? No santo lugar nós temos Kalamassuri Andalabachai. A mesa com os pães. É na mesa que Deus dá a provisão. É na mesa que eu sou o Kalamassuri Andalabachai saciado. É na mesa que eu fico satisfeito. Eu estou satisfeito com a presença do Senhor. Eu sendo satisfeito, eu reconheço o Senhor como o único, suficiente Salvador, não preciso de outro. Estou satisfeito com este, com o meu Senhor. É na mesa dos pães. Quando nós passamos pelo candelabro, a revelação do Senhor ela vem para a nossa vida.
Diante do candelabro nós somos iluminados. O seu caminho é iluminado. O seu caminhar é iluminado. A sua mente é iluminada. É diante do candelabro. Depois nós chegamos no Labamessuriandalabashai, no altar de incenso. Aleluias. O que acontece no altar de incenso, irmãos? É no altar de incenso que eu exalto, 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 exalto. É no altar de incenso que eu exalto o meu Criador. É no altar de incenso que eu derramo o Kalamasturi Andalabashai diante do Senhor. É no altar de incenso que eu louvo, que eu agradeço, que eu me humilho diante do Senhor. É no altar de incenso onde o incenso vai queimando, o cheiro suave Deus vai sentindo e a oração vai subindo como um cheiro suave. É no altar de incenso. Aleluias. Deus, Ele é maravilhoso. E quando eu passo do santo lugar, eu vou para onde? Para o santíssimo lugar. E é no santíssimo lugar, que você consegue tocar o Senhor. É no santíssimo lugar que o milagre acontece. Porque você está diante da presença do Criador. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Lembra aquela mulher do fluxo de sangue? 12 anos. Se não me falar a memória, 12 anos, amado. E ela querendo e procurando todos os seus recursos. E ela queria chegar perto de Jesus, ela não conseguia. Sabe por que ela não conseguia chegar? Por causa da multidão. Por causa das coisas terrenas. Por causa que ela estava pegada às coisas da terra. Mas quando ela consegue romper isso, e ela pensou consigo, se eu ao menos tocar, eu serei curada. E ela então, ela está passando pelo caminho. Ela passou pelo altar de sacrifício. Ela passa pelo Rabamansuashai, pela fonte, pela pia de bronze. Aí ela chega no santo lugar. Ela está então diante do candelabro, da mesa com os pães e com Lamarana, o altar de incenso. Então quando ela está ali, ó, exaltando, exaltando, com a atitude dela está exaltando, ela consegue passar para o próximo compartimento. Ela chega diante do Santíssimo Lugar. E é no Santíssimo Lugar que ela tocou. É o que nós fazemos. Quando nós chegamos no Santíssimo Lugar, nós já estamos tocando. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amado, eu quero deixar aquela Massuri Andalabashai mais uma ilustração. Essa ilustração agora. Essa ilustração ela vai retratar aquela machá a cada parte da mobília. E você vai ver o que Deus vê olhando de cima. Aleluias. Amém, amados? Você vê a mobília, ela forma o formato da cruz. Você vê então aqui o altar de sacrifício, a pia de bronze, né, a fonte, né, onde os sacerdotes se lavavam. Você entra, tem Kalamassuri Andalabashá, o altar de incenso, La Roshni Hidashi, né? Tem o candelabro, a mesa com os pães, e você continua indo. Lamandasuri Andalabasharamakai. Você vai ver Kalamasturi Andalabashá, a arca da aliança, a arca da presença, a arca do testemunho. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então eu quero deixar este ensino. Amém? Vou encerrar com o Salmo 80, versículo de número 10.
Olha o que a palavra do Senhor nos diz, amados. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e os cedros de Deus com seus ramos. Aleluias. Salmo 118, versículo 27. Salmo 118, versículo 27. Aleluias. Deus é o Senhor e fez que a sua luz brilhasse sobre nós. Atai a vítima da festa com cordas às pontas do altar. Aleluias. Bendito o nome do Senhor. Amém, amados. E Hebreus, capítulo 7, versículo 27 e 28, para nós já estamos encerrando. Hebreus, capítulo 7, versículo 27 e 28. Aleluia. O que o pastor nos diz: que não necessitassem, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Isto fez ele uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. 28. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Oremos. Obrigado, Pai querido e Pai amado, por este ensino, Senhor. Venha iluminar o meu irmão, a minha irmã, Pai. Venha levar eles de volta para o Calamaçu e anda para seus afazeres na paz e na graça, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido e Pai amado, aquele que precisa da Tua bênção, da Tua cura, da Ramaçu e anda lá baixar aquele que tem que ser alcançado pela Tua salvação, Senhor. Assim o façam, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Então nós encerramos por aqui. Amém? Estenda as suas mãos em nome de Jesus. Então fala assim: Kaharte, que a graça do Pai, Lehenste, que a graça do Filho, Roa, que a graça do Espírito Santo, Machai, esteja em nossas vidas, hoje, agora e para todo sempre. E todos digam amém. Amém. Então nós finalizamos aí. Deus continue abençoando a tua vida, meu amado, e a minha amada. Amém, Jesus. Aleluia.